Olá, povo progressista brasileiro, estamos nós aqui mais uma vez, produzindo um vídeo em prol da democracia, sob o ponto de vista de esquerda. E como eu sempre digo, né, gente, eu preciso que vocês curtam o vídeo, que vocês comentem no vídeo, que vocês compartilhem e que vocês se inscrevam no canal. É importante isso para eu poder continuar nessa minha singela e simples contribuição com a democracia no Brasil, sempre com o ponto de vista em esquerda, para que a gente possa continuar sonhando, para que, num momento muito próximo a esse momento de hoje, a gente possa estar verdadeiramente vivendo numa nação solidária e com direitos iguais para todos os seus cidadãos. Bem, gente, ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu uma derrota acachapante no TSE. Eu vou falar do que, de onde que veio essa derrota. Em julho do ano passado, Jair Bolsonaro reuniu embaixadores do mundo inteiro em Brasília para falar mal da democracia brasileira, para falar mal do TSE, para falar mal do Alexandre de Moraes, né, para botar em suspeição a democracia brasileira, em suspeição a eleição, né, as urnas eletrônicas, todo o processo eleitoral, né, deixar o mundo em dúvida da legitimidade do resultado das eleições. Isso foi em julho. Em agosto, o PDT, do então candidato Ciro Gomes, entra na justiça contra o Jair Bolsonaro, né, por crime eleitoral. Ali já se previa que tudo isso era uma manobra para não aceitar o resultado das eleições. Então o PDT entrou com esse processo, né, e esse processo pode levar Jair Bolsonaro à inelegibilidade, o que vai ser muito bom para o Brasil. Mas, enfim, então logo em seguida o Jair Bolsonaro começa a fazer mais acusações ao Alexandre de Moraes, discussão, chamando de patife, chamando de ordinário, chamando de um monte de coisa, né? Canalha, aqueles negócios todo, dizendo que não ia mais cumprir a ordem do Supremo Tribunal. Tudo isso para que o Alexandre de Moraes se tornasse um juiz suspeito para essa ação, já que eles tinham, supostamente, problemas pessoais, né? Que esses problemas pessoais eram causados por Jair Bolsonaro. A própria lei diz isso, que um réu ele não pode considerar um juiz suspeito quando ele é que cria esses problemas, ele que criou problemas com Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, sabiamente, não entrou na onda do Jair Bolsonaro. Então, ontem, há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, a defesa do Jair Bolsonaro entrou na justiça pedindo a suspeição do Alexandre de Moraes nesse processo do PDT, que pedia a inelegibilidade do Jair Bolsonaro por crimes eleitorais. E ontem foi votado, ontem foi a eleição. Lewandowski seria um dos ministros a votarem, mas como ele aposentou ontem, né, e esse processo poderia ter passado de ontem para hoje, poderia ter durado 2 dias, o Lewandowski não votou ontem. Entrou no lugar dele o Cássio Nunes. O Cássio Nunes, indicado por Jair Bolsonaro. É um daqueles terrivelmente evangélicos, né? Que o Bolsonaro tinha prometido para o povo evangélico. Além do Cássio Nunes, teve o André Mendonça também. Terrivelmente evangélico, André Mendonça. Então, quer dizer, já tinha... são 7 juízes para votar, né? 7... E dentro desses 7, o Cássio Nunes Marques era provável que não votaria, que votaria a favor do Jair Bolsonaro, né? E talvez mais 1 ou 2 votos, poderia ficar de 4-3 ou mais provável 5-2. Mas foi 7-0. Até o Cássio Nunes votou contra o pedido da defesa do Jair Bolsonaro, que era de colocar o Alexandre de Moraes, o juiz Alexandre de Moraes, como suspeito. Nem o Cássio Nunes aceitou isso. E ele tomou de 7-0. 7-0. Eu estava até pensando, a seleção brasileira tomou de 7-1 porque fez um gol de honra. Como o Jair não tem honra, tomou de 7-0 e o placar está de bom tamanho. Ele não está julgado, ele não foi julgado ainda, não está transitado julgado, não encerrou, nada disso.
A única coisa que foi votado ontem foi se o Alexandre de Moraes seria suspeito ou não para estar nesse processo. E os 7 juízes decidiram que ele não é suspeito. Ou seja, foi uma derrota muito grande para o Jair Bolsonaro, que ele pode sim agora se tornar inelegível. Pelo resultado aqui de 7-0, é provável sim que ele se torne inelegível por 8 anos. Por 8 anos. Isso vai ser bom para a gente, porque nós passamos 4 anos num sufoco quase que sem respirar com esse governo Jair Bolsonaro, né? E agora nós vamos ficar... E dentro de 8 anos ele cai no ostracismo, né? E provavelmente não voltará mais à política brasileira. Nem para vereador ele pode se candidatar mais. E isso vai mais além ainda, não é só o fato dele não se candidatar mais. Quando a pessoa se torna inelegível, isso eu pesquisei, ele não pode ter vínculo partidário, ou seja, ele já não é mais filiado ao PL. Muito bom, muito bom. Mas por que isso é muito bom? Se ele não é filiado ao PL, aliás, antes de ser filiado, antes de falar dessa filiação ao PL, ele não pode também ter cargos públicos, né? Assim, indicação, cargo de confiança de ninguém. E agora ele não pode também ter mais filiação partidária, caso ele realmente perca isso na justiça. Ele se torne inelegível. Sendo assim, ele também não pode, não tendo ele mais filiação partidária, também ele não pode ser presidente de honra de um partido. Se ele não pode ser presidente de honra de um partido, aqueles 40 mil que foi prometido para ele pelo PL, pelo Valdemar da Costa, já dançou. Isso é muito bom. Eu não me iludo achando que esses 40 mil reais que ele ia receber pelo PL, por ser presidente de honra do PL, vai fazer falta para ele. Não, Jair Bolsonaro já era rico quando ele entrou como presidente, né? Em 2019, quando ele se tornou presidente do Brasil, ele já era rico. Ele enriqueceu na política com rachadinhas, tudo coisa que já está provado, já está batido. Isso não vale nem a pena a gente estar discutindo isso. Mas ele se tornou muito rico com tudo isso, né? Comprando casas com dinheiro vivo, essas coisas todas e tal. Então esses 40 mil não vão fazer falta para ele. Mas já é uma derrota. Caso ele perca isso na justiça, né, e se torne inelegível. E aí também ele não vai poder ficar rodando o Brasil como cabo eleitoral, né? Isso é muito bom. Mas eu gostaria que eu gostaria de ver a justiça pegar ele mais pesado pelos crimes que ele cometeu. Cometeu crime de genocídio 2 vezes, né? Com a questão da Covid, com a questão dos Yanomamis. E vai ter mais coisas que ainda estão rolando, as investigações de muitas coisas. Crimes eleitorais, não foi só esse dele ter chamado os embaixadores para falar mal da democracia brasileira, não, teve muito mais crimes eleitorais, muito mais. Né? Crimes, inclusive, com apoio do presidente do Senado, do presidente da Câmara, né? Que foi onde liberou rios de dinheiro para ganhar as eleições e quase que ele ganhou. Eu não me lembro agora o nome do jornalista da Rede Globo que esteve, se não me engano, em Mato Grosso ou Goiás, e lá estava se distribuindo benefícios, né? Quando o jornalista chegou, o pessoal se espalhou todo, não me lembro agora qual foi o jornalista. Então teve muitos crimes eleitorais cometidos por Jair Bolsonaro, antes da eleição, durante a eleição também, que teve as ruas fechadas, né, para que os eleitores do Partido dos Trabalhadores não fossem votar em Lula. Também foi um crime eleitoral, que aí vai envolver mais gente, inclusive Anderson Torres. Talvez até o próprio filho dele também esteja envolvido nisso, que já se está sendo investigado já, que talvez ele também tenha ido para a Bahia junto com Anderson Torres para convencer a Polícia Federal a bloquear as rodovias para que os eleitores do Lula não fossem votar. Né? E depois ainda da eleição, depois de perder as eleições, teve a questão da minuta, o 8 de janeiro, né? O dia do golpe. Tudo isso eu estou falando de crimes eleitorais agora. Né? Mas tem muitos crimes, como eu falei antes, o genocídio, essas joias, o tratoraço, né? O Ministério da Educação com aqueles
pastores pedindo propina em ouro, tudo, tem muita coisa mesmo. Ele se tornando agora inelegível, ele não vai poder ganhar as eleições, já que não vai disputar, e ter foro privilegiado. Isso é importante, tirar o foro privilegiado do Jair Bolsonaro, né? Mas eu espero mais, eu espero ver Jair Bolsonaro na cadeia, pagando por todos os crimes que ele cometeu. Muita gente nesse país chorou muito com as perdas dos seus entes queridos, enquanto ele estava rindo, andando de jet ski, fazendo festa, dançando funk em cima de barco, né? Enquanto o povo estava morrendo pelo descuidado desse presidente miserável que nós tivemos. Eu espero, eu acredito. Mas esperar e acreditar ainda é pouco. Tem que haver uma mobilização, assim como eles fazem a mobilização deles, né? Os canais na internet, na rede social, nas redes sociais dos bolsonaristas, eles têm muitos seguidores. E a gente precisa também estar melhorando isso, né? Nós que somos de esquerda, precisamos estar nos inscrevendo em canais de esquerda para estar fortalecendo. E é nesse sentido que, antes de eu encerrar meu vídeo, que eu peço para vocês se inscreverem no meu canal, para vocês compartilharem, para vocês curtirem, né? Porque é importante para a gente, para vocês comentarem também. É importante para todos os canais de esquerdas continuarem crescendo, para a gente poder fazer o enfrentamento dessa direita, dessa ultradireita conservadora que quase que destruiu o Brasil. Eu fico por aqui, gente. Reforço de novo. Comentem, compartilhem, se inscrevam no meu canal e curtam. Curtam o vídeo caso vocês tenham gostado. Fico por aqui. Fiquem todos com Deus.